Olá, esta é mais uma aula da disciplina Introdução à História. Nesta aula, como na anterior, trataremos da pesquisa histórica, das duas últimas etapas da pesquisa histórica, ou seja, a crítica dos testemunhos, a crítica das fontes e a redação da síntese histórica. Como na aula anterior, temos um conjunto de perguntas que nortearão a nossa explanação. A primeira delas é: o que é a crítica histórica? Qual a função da crítica? Quais as tarefas, a divisão da crítica histórica e quais são as tarefas de cada uma delas? Qual o fundamento da crítica e qual seus limites. Com relação à chamada síntese histórica, vamos conceituar, caracterizar a síntese histórica, apresentar seus componentes, os tipos mais usuais, as formas de apresentação e, por fim, falar sobre a importância ou a função da escrita na historiografia, porque, como o próprio nome diz, a historiografia é registro escrito. Comecemos pela chamada crítica histórica ou crítica dos testemunhos. Em primeiro lugar, tratemos do conceito de crítica e depois vamos falar da função básica da crítica. Comecemos pelo conceito. O que é a crítica? Segundo o vocabulário de filosofia de Régis Jolivet, a crítica é uma parte do método histórico que consiste em determinar o valor dos diferentes documentos do passado. Em outros termos, é a consideração dos testemunhos quanto a seu valor enquanto fonte de informação. A crítica pode ser ainda concebida como um conjunto de operações, sobre as quais falaremos daqui a pouco, visando responder a uma indagação básica. O testemunho merece crédito, é digno de confiança. O testemunho, como deve ser interpretado? É a parte, digamos, mais pericial e técnica do trabalho historiográfico. Antes de usar o material, verifico a sua qualidade. Qual a função, portanto, da crítica? O papel da crítica é evidente. Repetindo, antes de usar, avaliar. O historiador procede como um construtor de uma casa. Antes de usar tijolos, pregos, madeiras, vergalhões, aprecia ou considera a qualidade do material a ser utilizado. Ou como a boleira, a fabricante de tortas, que antes de fazer a torta, considera a qualidade dos ingredientes. O historiador é, portanto, como o construtor prudente, que antes de usar, avalia a qualidade do material à mão. Com material ruim, no caso da construção, faz-se ruir a casa. De igual modo, na historiografia, fontes indignas de créditos, ou falsas, ou não autênticas, não podem sustentar uma boa obra historiográfica. A chamada crítica histórica é normalmente dividida em dois grandes blocos: a chamada crítica externa e a crítica interna ou de interpretação. Vamos tratar agora de cada uma delas
sobretudo das tarefas realizadas por cada uma das críticas, começando pela crítica externa. Qual a função básica da crítica externa? A função da crítica externa é averiguar a autenticidade, a autoria e a datação do testemunho. Consideremos cada um desses aspectos: autenticidade, autoria e datação. Verificar a autenticidade de um testemunho histórico consiste em considerar se o testemunho, tal como eu tenho à mão, foi produzido à época pelo autor atribuído ou presumido, ou se é uma falsificação. Exemplifiquemos. Frente a uma carta dita de Dom Pedro II, preciso verificar se de fato ela foi do punho do imperador. A letra de Dom Pedro II, o material utilizado é próprio do século XIX. Uma outra tarefa da crítica externa com relação à autenticidade, ver se é falso ou não, né? Outra tarefa, ainda relativa à autenticidade, é considerar se a fonte, né, foi alterada depois da sua composição, se houve acréscimos, se houve supressões, houve interpolações, quer dizer, introdução de um texto, por exemplo, né, no meio do texto. Em alguns livros da Bíblia, isto ocorreu, né, houve interpolação. Um exemplo célebre é o chamado coma joanino. É o caso dos versos 7 e 8 do capítulo 5 da primeira epístola de João. Conforme os peritos, estes versos foram acrescidos à obra cerca de 800 anos após a sua redação original. O texto original é do primeiro século, enquanto o acréscimo teria ocorrido no século IX. Vamos ao texto e à interpolação, o acréscimo. Verso 6. Ele, Jesus Cristo, aquele que veio pela água, mas também pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. O acréscimo são exatamente esses dois versos que vêm depois. São, assim, três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Como uma espécie que o redator e acrescentador quis reforçar, né, a ideia relativa à Trindade. Esse aspecto de três. Uma outra tarefa da crítica externa é a verificação da autoria. Quem produziu a fonte? Quem a fez? A carta dita do imperador é de fato dele, é do punho do monarca, entendeu? Verificar a autoria de um documento é importantíssimo no ofício de historiar. Imaginemos um historiador da arte. Frente a uma pintura atribuída a Pablo Picasso, ele precisa verificar se efetivamente a obra é do artista espanhol. No caso da arte, essa verificação da autoria, ou chamada crítica de atribuição, ela demanda uma peritagem bastante sofisticada, porque obviamente isso vai incidir no preço, no valor da obra. O historiador, no caso o perito, no exemplo da história da arte, precisa atentar para as características da pintura, confrontando com o quê? Com as outras já atestadas, obras cuja autoria são de autoria inconteste do pintor famoso, o Pablo Picasso. Outra tarefa da crítica externa é a verificação da datação.
função consiste em localizar o documento no tempo. Quando ele foi elaborado, vamos a um exemplo local. A chamada Ponte do Imperador foi construída efetivamente no ano da visita do imperador a Sergipe? A ponte de hoje é daquela época? Submetendo, no caso, um monumento, né? A crítica histórica verifica que a atual ponte do imperador data do início do século XX, ou seja, mais de 50 anos após a visita do imperador. No mesmo local, foi construída, substituindo a original, feita de madeira. Portanto, datar o documento é tarefa incontornável no ofício de historiador. Um documento não datado é um documento sem serventia para o historiador, para a pesquisa histórica. Ele precisa envidar uma série de esforços no sentido de datar. Claro que não pode ser necessariamente, não precisa ser necessariamente uma data dia, mês, hora, minuto, né? Mas pode ser o século, o decênio, etc. Mas situar no tempo é uma tarefa fundamental com relação aos testemunhos. O grande Moses Finley chega a dizer que a datação na historiografia é tão importante como a medição na física. Como eu já disse, a crítica se divide em duas partes, né? A crítica externa, que acabei de apresentar. Vamos agora tratar da crítica interna, das tarefas, das operações realizadas na crítica interna. A primeira delas, didaticamente dividindo essas operações, é a verificação da fidedignidade, que é diferente da autenticidade. Fidedigno quer dizer se o testemunho merece crédito, é digno de fé, se o seu conteúdo é verdadeiro. Imagine que recebi um bilhete de um amigo dizendo que não poderá jantar comigo por estar doente. É um exemplo absurdo, né? Valendo-me da crítica externa, eu verifico se o bilhete é efetivamente de sua autoria, a letra, o estilo, o vocabulário. Feito isso, eu submeto à crítica interna. O que ele me diz é verdadeiro? Ele está efetivamente doente? Ou está mentindo? A verificação da fidedignidade de um testemunho demanda, como outras operações da crítica, confrontá-lo com outros testemunhos da mesma época. No exemplo fictício e absurdo, eu ligaria para os outros amigos, para o médico ou para o trabalho para verificar a veracidade da informação de estar doente. Uma outra operação importante da crítica interna é a verificação da competência do autor. Estamos falando aqui em relação a documentos autorais, né, de autoria individual ou até coletiva. A verificação da competência pergunta o seguinte: o autor tinha condições de informar o que está dizendo? Exemplo, recebi um e-mail de um amigo de Lagarto dizendo que os protestos, os famosos protestos de junho de 2013, foram imensos. Frente a uma informação como essa, eu deveria considerar: o meu amigo foi às ruas ou colheu informações de terceiros? O meu amigo foi testemunha ocular ou auricular dos fatos? Ele é um observador cuidadoso? Ou não é muito impreciso? Para essa aferição, a realização da crítica de competência, é muito importante considerar a personalidade e a profissão do autor da fonte ou testemunho. Sobre o relevo de uma região, uma fonte que informa sobre o relevo de uma região, merece mais crédito sobre o relevo de uma região, merece mais crédito o testemunho de um geógrafo do que as impressões
por exemplo, de um turista apressado. Essa é a segunda, portanto, além da... Vamos tratar agora da verificação além da competência, uma tarefa fundamental da crítica histórica é também chamada crítica de interpretação. É a tarefa fundamental da crítica interna. É a decifração do testemunho. É a tentativa de responder a uma pergunta muito elementar, muito básica. O que diz o documento? Falando aqui documento no sentido largo do termo, não necessariamente o testemunho escrito. Nesta operação é essencial considerar que, sendo o testemunho de outra época, fala outra linguagem, quase que uma língua estrangeira, fala outra língua. A língua da época no qual o testemunho foi elaborado. Em se tratando de escritos, é preciso levar em conta o quê? A crítica histórica, vale lembrar, foi elaborada sobretudo para testemunhos escritos. Os novos historiadores tomam esses princípios e adequam à natureza de outros testemunhos. Em se tratando, portanto, de um testemunho escrito, é preciso levar em conta o vocabulário da época, a sintaxe. Também é fundamental considerar o gênero da fonte. O gênero da fonte é uma carta, é um panegírico, é uma lei. É importante saber os gêneros textuais próprios da época que se quer estudar. No plano semântico, é preciso considerar se o documento fala em linguagem figurada ou literal, linguagem conotativa ou denotativa. Exemplifiquemos. Uma obra famosa do século XVII, uma obra da piedade protestante, de João Bunyan, o Peregrino. Retrata as peripécias de um viajante do século XVII ou está falando figuradamente da jornada do cristão pelo mundo. Se você lê literalmente, parece um viajante que vai enfrentando as peripécias, só que, lido sob a chave da figuração, são as peripécias do cristão e os obstáculos do pecado, as peripécias. Do mesmo modo, como deve ser lido o Cântico dos Cânticos, o famoso Cântico dos Cânticos? O amor ali tematizado é o carnal ou o espiritual? Só para apetecer um pouco alguns versos desse Cântico dos Cânticos, que é uma obra de um autor anônimo, redigido cerca de 330 a.C., no capítulo 4 tem versos assim: teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que saem do banho, cada uma leva 2 cordeirinhos gêmeos e nenhuma é estéril entre elas. Teus lábios são como fio de púrpura e graciosa a tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. O teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para depósito de armas. Aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. Os teus seios são como filhotes gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Bom, a teologia católica interpreta isso como sendo uma figuração do amor de Cristo pela Igreja. Já a teologia, os exegetas evangélicos acham que é um hino que deve ser lido como um hino matrimonial, uma celebração do noivo, né, com relação às qualidades físicas e espirituais da noiva ou da esposa. Basicamente, qual o fundamento da crítica? Qual a operação fundamental da crítica histórica, tanto interna quanto externa? Conforme a balizada opinião de um dos nossos maiores, Marc Bloch,
um dos patriarcas da historiografia francesa, o fundamento da crítica é a comparação. Criticar um documento, uma fonte, é, sobretudo, confrontá-la com outras evidências da mesma época. Chega a mim uma obra impressa dita do século XVIII. Digamos que a obra falta a folha de rosto, né? Para verificar se ela é realmente do século XVIII, eu o que faço? Comparo com outras comprovadamente do século XVIII, o vocabulário, a ortografia, a sintaxe própria, se são próprias do século XVIII. Em caso positivo, eu considero a obra autêntica. Fundamentalmente, portanto, a crítica compara. E desta comparação se obtém o quê? Uma certeza matemática, tipo 2 e 2 são 4? Não. Os resultados obtidos pela crítica histórica não são da ordem da certeza matemática. São alegações probabilísticas e não certezas absolutas. No plano da crítica externa, por exemplo, eu posso me equivocar quanto à datação ou autoria da fonte. Há muitos exemplos de autoria errada, né? Ou obras que até hoje não se sabe o verdadeiro autor. Eu posso também não captar, isso na crítica interna, né? Na interpretação, eu posso não captar que o autor está falando de modo figurado e lê-lo de modo literal. Por exemplo, como ler a aventura de Jonas narrada no livro do chamado Velho Testamento. Afinal, tenho usado aqui a expressão técnica síntese histórica. O que é a síntese histórica? A síntese histórica, no jargão dos metodólogos, dos especialistas da área, é simplesmente a obra de história. Ou, mais especificamente, é o resultado textual da pesquisa. A pesquisa histórica, ela começa nos arquivos ou nas galerias, etc. e tal, mas ela termina no escritório, ou no laptop, ou no micro, né? Quer dizer, é o resultado textual da pesquisa, né? A fixação, a narração, o texto que resulta de uma pesquisa histórica. Eu digo isso porque uma pesquisa histórica pode resultar também num filme, pode resultar também numa peça de teatro, numa novela, pode resultar numa exposição, né? A gente está falando aqui de síntese histórica no sentido tradicional, quer dizer, a obra de história, a obra historiográfica, o resultado textual da pesquisa histórica. O texto redigido pelo historiador é o texto redigido pelo historiador como resultado da sua investigação. É o coroamento do trabalho. Escolhi um tema, busquei as fontes, fiz a crítica delas, externa e externa. Agora, dou uma forma textual ao resultado da investigação. Claro que isso a gente está falando de modo didático, porque você pode, já no momento da heurística, da caça aos documentos, e também já redigindo ideias que surgem, né? Essa apresentação tem efeito assim, mais didático do que efetivo. Quais as formas básicas de apresentação da síntese histórica, ou seja, do resultado textual de uma investigação historiográfica? Temos basicamente 3 formas. Vejamos cada uma delas. Primeiro, a forma narrativa, que é a mais usual e a mais popular. Nela, nesse tipo de formato, são apresentados de modo sucessivo, os eventos são apresentados de modo sucessivo, seguindo o fio do tempo, isto depois daquilo. Brasil colonial, imperial, os eventos, ou a sucessão de eventos na ordem cronológica.
Neste caso, neste formato adotado pela historiografia, historiar e narrar. Vale dizer que o formato da história narrativa não morreu, né? É talvez o modelo predominante do século XIX, mas não exclusivamente, não é? E que os não especialistas gostam muito da história narrativa. Vide o sucesso do historialista, o historiador jornalista Laurentino Gomes. Né? Ele narra a história de uma forma jornalística, leve, portanto, embora fundamentada, bastante fundamentada, mas uma leveza narrativa que seduz, né? E suas obras frequentaram, para ciúme de muitos historiadores profissionais, as obras de Laurentino Gomes frequentaram durante muito tempo a lista dos mais vendidos. Segundo, a síntese histórica também pode apresentar um formato de quadro, né? A fotografia de uma época. No Brasil colônia era assim. Temos também modelos históricos, historiográficos. Muito. Um exemplo dessa história quadro, né? É o famoso Sociedade Feudal. E nós não temos uma sucessão de eventos, nós temos a dissecação de um sistema, né? Digamos que sincronicamente e não diacronicamente. Um outro exemplo agora do século XIX, né? Falei que o século XIX tinha um predomínio da história narrativa, mas há também exemplos de obras da história quadro, né? Que é a famosa Cidade Antiga. Na verdade, é uma dissecação do sistema, não é um relato cronológico. Né? Podemos comparar a forma narrativa, a historiografia narrativa com a história quadro, fazendo uma comparação, dizendo que a história narrativa é cinema e a história quadro é fotografia. No caso da história quadro, em lugar da sucessão, nós temos a simultaneidade, um esboço de todos os elementos de uma época. Exemplo, a sociedade feudal, o amor no medievo. É a história na sua forma, como já disse, fotográfica ou morfológica. Vale dizer que a historiografia contemporânea, sobretudo a historiografia universitária, ela tende muito a esse formato da história quadro, dada a influência da sociologia e da antropologia, que são usa tradicionalmente abordagens sincrônicas e não diacrônicas. E há também a possibilidade de você mesclar narrativa, ou melhor, quadros em sucessão, uma forma mista. Um exemplo disso é o Capital, que não é, na verdade, um livro de história, como vocês sabem. Mas lá há capítulos síncronos, né, nos quais o Marx disseca as leis, o sistema capitalista, e há capítulos, nesse sentido o Capital não é muito assim unitário, não. Tem capítulos assim verdadeiramente relatórios, relatos das vicissitudes da classe trabalhadora, entendeu? Então você pode misturar essas duas coisas. Um outro exemplo aí dessa história não mista, né? O básico é a narrativa e o quadro, né? O cinema versus a fotografia. Um exemplo famoso, lembrei aqui da historiografia no formato de quadro, a trilogia, né, de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Lá você não vai encontrar sucessão temporal de eventos. Você vai encontrar a descrição e interpretação de um evento. Simplificando, podemos dizer que nós temos dois modelos básicos de apresentar a síntese histórica. O modelo narrativo e o modelo descritivo. Descritivo aqui sem nenhuma conotação
conotação pejorativa, né? O descritivo aqui pode ser uma descrição, por exemplo, interpretativa, né? Do mesmo modo que a forma narrativa ela pode conter também elementos de explicação, né? São formas legítimas de apresentação da síntese histórica. De tudo isso que falei até agora sobre síntese histórica, algo fica muito evidente, que o historiador deve ser um escritor. Deve dominar as artes da escrita, seja narrativo, seja descritivo, seja interpretativo, porque a historiografia, vamos lembrar, é antes de tudo um texto. Não é? É imperativo que o historiador, portanto, domine a escrita. A escrita em história é tarefa capital, é tarefa incontornável. A não ser que nós consigamos pensar um historiador sem obra, né? Um historiador que nunca escreveu, como aquela história do intelectual sem obra, né? É tarefa capital, e há também os imperativos de, digamos assim, uma prestação de contas à sociedade, aos seus pares, né, dos resultados. Marrou tem palavras muito duras para aqueles que durante a vida toda acumulam dados, quer dizer, se dedicam completamente ao acúmulo de dados na heurística e nunca produz uma pequena síntese. Bem, portanto, o historiador precisa de escritor. E como aprender essa arte de escrever? Os grandes descritores e os grandes narradores, ou seja, os romancistas do século XIX e do século XX. Ai do historiador que não lê ficção. É claro que, como a historiografia pode ser redigida? Aqui não há, como vimos, uma forma única. O estilo é mais ou menos livre. Seja como for, repito, o historiador ou historiógrafo precisa dominar a arte de narrar e de escrever. O aprendiz, como é o caso de vocês, recomenda-se começar imitando bons modelos, lendo historiadores consagrados, observando como eles apresentam os fatos pesquisados. Uma palavra, a historiografia ou a síntese histórica é uma encenação do passado, só que uma encenação via texto, né? Como é que cada historiador encena o passado, reconstitui o passado? O estilo do aprendiz será, ao fim, uma síntese dos diversos modelos assimilados, ou, se ele for genial, criará um próprio modelo. Dentre os historiadores brasileiros são escritores modelares. O já falado Gilberto Freire, sua obra Casa Grande e Senzala e nos demais, Sérgio Buarque de Holanda, autor do clássico Raízes do Brasil. Antes esses são dois historiadores da primeira metade, né, basicamente do século XX, e do passado, do século XIX, nós temos Capistrano de Abreu, que incorreu naquele pecado falado por Marrou, né? Acumulou muitos dados, mas produziu pouca síntese. E ele chega defendendo a sua posição e dizia: no Brasil ainda não precisamos de historiografia, precisamos de fontes, precisamos reunir documentos. Ao contrário de uma certa historiadora. Um outro exemplo, quer dizer, voltando a Capistrano de Abreu. Capistrano escreveu basicamente 2 ou 3 livros. Capítulos de história colonial, monumento, é gostoso de se ler. Né? O alinhamento de erudição com escrita agradável. Agora, um outro também do passado, do século XIX, é
o José Oliveira de Alcântara Machado. Esse é o pai, viu? O filho, o outro Alcântara Machado é o escritor, o contista, que morreu precocemente, era filho dele. Ele é autor de uma obra exemplar, deliciosa e eruditíssima, chamada Vida e Morte do Bandeirante. É um monumento literário e, ao mesmo tempo, um monumento historiográfico. Você como que é convidado a assistir a descrição da vida e morte do Bandeirante, a casa do Bandeirante, os móveis do Bandeirante, né? A ideia de morte dos Bandeirantes. Veja um exemplo de história quadro, né? História narrativa. E dentre os contemporâneos, falei dos mortos até aqui para não melindrar os vivos, mas dentre os historiadores contemporâneos, nacionais, eu destacaria dois, né? José Murilo de Carvalho e Ronaldo Vaifas, como autores que se caracterizam por um estilo agradável, palatável, né? Esses dois autores, dentre outros, manifestam um grande domínio da escrita. No plano local, embora tenha produzido pouco síntese historiográficas, um exemplo seria o professor José Silvério Leite Fontes, que tem uma escrita saborosa, entendeu? Palatável. Né? Estou dizendo isso porque, infelizmente, predomina entre os historiadores, a meu juízo, uma escrita de digestão bastante difícil para quem não é do ramo, né? Para um leitor comum. Né? Tomara que as novas gerações aprendam uma arte de escrever que vá além, que alcance quem está fora dos muros acadêmicos. Vimos nesta aula e na aula anterior os 4 momentos básicos da pesquisa histórica, da produção do saber, da ciência historiográfica. Vimos os ingredientes, os procedimentos para se fazer a torta historiográfica, a síntese histórica. Apresentamos a receita. Por meio dela, qualquer um pode fazer a torta historiográfica, o texto, claro, com um grau de complexidade variante. Conhecer a receita, embora a palavra receita não soe muito bem em certos meios pedagógicos, conhecer a receita é capital. Todavia, somente conhecer não é suficiente. É preciso praticar, é preciso pôr a mão na massa, é necessário exercitar. Nesse sentido, sugiro que cada um de vocês, como exercício, faça um memorial da sua família, começando com o casamento dos seus pais, o início da família conjugal restrita. Reúne os documentos textuais, iconográficos, audiovisuais e redige uma síntese, né? No formato mais tradicional, no formato narrativo, né? Um memorial da família. Fazer uma história do seu núcleo familiar. É isto. Eis a receita, aspas, da pesquisa historiográfica. Até a próxima aula.